Panorama. Hoje eu vim aqui comentar um pouquinho sobre a nossa atividade de revisão, que contempla os assuntos do MPE que vocês vão fazer nessa sexta-feira, beleza? Algumas pessoas tiraram algumas dúvidas pelo Zap e eu digo, faça o seguinte, eu vou gravar um vídeo rapidinho sobre os nossos assuntos e eu comento essa atividade. Então a primeira coisa para a gente saber é quais são os assuntos da prova, né? Então os assuntos da prova, mais uma vez dizendo a vocês, são a geopolítica do continente africano, as novas áreas de influência do século XXI, assunto relacionado aí com a nova ordem mundial principalmente, e também a questão da localização geográfica do Brasil e as consequências desta localização. Tranquilo? E também quando se fala no Brasil, lembrar para você da formação territorial do Brasil. Então a primeira super dica para você ficar atento é sobre o continente africano, é justamente sobre o Sahel africano, né? O Sahel africano, que é aquela estreita faixa de terra que pega todo o continente africano no sentido leste-oeste. Essa área aí possui aproximadamente 500 a 700 quilômetros de largura, e é justamente nessa área que você tem a transição entre a chamada África Branca e a África Negra. Essa área, chamada de Sahel africano, ela tem como característica principal a pobreza de seus habitantes, além disso, um intenso processo de desertificação, ou seja, a atividade humana abrindo espaço para uma área se transformar em um deserto. Então a primeira dica sobre o Sahel africano, beleza? E quando você for olhar no mapa, que eu espero que você faça isso aí utilizando o nosso módulo, observe que tem um país que nós estudamos, que se separou há pouco, que é o Sudão. O Sudão está no limite entre a África Branca e a África Negra. Esse paizinho que se separou por vários e vários motivos que nós já analisamos em sala. Um desses motivos para a separação do Sudão é que você tem um país dividido em dois, onde a parte do norte do Sudão era a população árabe, né? Uma população islâmica, onde a qualidade de vida era um pouco melhor do que a população do sul. A população do sul, uma população negra e também uma população cristã e animista. Então você tem um país que era o Sudão, mas duas realidades socioeconômicas bem diferentes, como nós já analisamos. Então fique ligado no Sahel africano e também na separação do Sudão. Então, outra dica importante, né, interessante para você aprofundar aí seus estudos, suas leituras, é entender essa divisão étnica do continente africano, né? Lembrar para você que o mapa, a divisão do continente africano, por parte dos próprios africanos, é o que nós chamamos de uma divisão étnica, certo? Com várias etnias em determinados pontos do território. Porém, no século XIX, quando os europeus chegaram no continente africano, eles vão fazer da África uma divisão política e não vão respeitar essa diversidade étnica do território africano. Então, o que é que vai acontecer? Os europeus vão colocar dentro de um mesmo território etnias que têm inúmeras rivalidades, que tem muita rivalidade. Enquanto o europeu está lá, ele consegue abafar os conflitos. Mas quando o europeu sai, que deixa o poder, que deixa o Estado, vão começar inúmeros conflitos. E esses conflitos hoje a gente pode identificar num assunto que a gente vai estudar mais tarde, que é a chamada Primavera Árabe. Então lembre-se, a divisão por parte dos africanos é a chamada divisão étnica. Os europeus chegaram lá no século XIX
e vão impor a chamada divisão política. E nessa divisão política, isso vai alterar bastante a forma que as sociedades africanas vão viver no seu território, né? Vai modificar a forma que o africano vai viver. Então, você tem determinadas tribos que eram nômades, elas agora vão passar a ficar o quê? A ficar sedentárias. Quando o europeu sai lá naquele processo de descolonização, o que vai acontecer é o surgimento de fronteiras ou estados artificiais. Ou seja, o africano não reconhece aquela divisão imposta e deixada pelos europeus. Então aí vai começar brigas pelo poder, caracterizando, entre outras coisas, o chamado tribalismo. Então, sobre o continente africano, é basicamente isso que a gente tem que aprofundar os estudos. E uma outra dica sobre um outro assunto é relacionado à questão da nova ordem mundial, né? Nova ordem mundial, que foi assunto lá do primeiro bimestre. A gente já sabe que a nova ordem mundial é o período que vai do final da Guerra Fria até os dias de hoje. É caracterizado pela multipolaridade, segundo alguns, a uma tríade, ou seja, 3 países controlando o mundo que a gente vive hoje. Porém, quando a gente fala em multipolaridade, a gente se refere também aos BRICS, assunto já estudado em sala de aula. E quando se fala nessa multipolaridade, nós estamos também nos referindo à questão de novas áreas de influência. O mundo tem aquelas potências que são as principais potências, né, que comandam o comércio, né, a economia, a política mundial, mas também nós temos determinadas áreas de influência, que no caso do nosso livro, ele vai falar aí um pouco sobre a China, um pouco sobre a Índia, sobre os tigres asiáticos e também a Rússia. Então vamos especificar o que é que cada um desses países ou região possui para ser considerado uma zona de influência do século XXI. Beleza? Então, anote. Pronto para anotar? Então, no caso da China, o que é que a China tem para oferecer para o mundo? A gente estudou. A China tem uma superpopulação, ou seja, tem um grande mercado consumidor. Além de um grande mercado consumidor, a China vai ter também mão de obra bastante barata, onde o empresário vai ter a produção de bens e no final das contas vai sair um preço bem acessível e ele vai poder exportar. Não ligando muito para a qualidade do trabalho, logicamente, mas infelizmente. A China não tem leis trabalhistas, né? O chinês não é organizado em centrais sindicais. Então, isso acaba também atraindo capital internacional para a China. Então, sem leis trabalhistas e também sem muitas preocupações ambientais. Até tem as preocupações ambientais, só que ainda estão basicamente nessa conscientização ecológica. Então, lembre-se, o que a China tem para oferecer? Mão de obra barata. A China tem para oferecer um grande mercado consumidor, ausência de leis trabalhistas, não possui grandes preocupações ambientais, lembrando que a China não é obrigada a seguir o protocolo de Kyoto, certo? E o que mais você pode falar da China? A China, ela também tem uma facilidade não só de produzir, mas também de exportar. A China é, na verdade, uma grande plataforma de exportação de bens. E você pode lembrar também das chamadas zonas econômicas especiais, né? Que são partes, principalmente do litoral chinês, que se destaca a receber investimentos estrangeiros, né? Empresas estrangeiras, para produzir e exportar os produtos com grande facilidade. Curiosamente, mas não por acaso, essas zonas econômicas especiais, como eu estou lhe dizendo, elas são basicamente próximas ao litoral, porque é mais fácil a exportação. Sobre a China, essas são as dicas. E agora falar sobre a Índia, né? Ou seja, o que é que a Índia tem que faz com que ela seja considerada uma nova área de influência?
Assim como a China, a Índia é um país populoso. Né? A Índia tem aí mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, do mesmo aspecto, a Índia vai ter mão de obra barata, mas um detalhe importante. Além de mão de obra barata, a Índia é considerado o país que mais tem PhD, ou seja, filósofo doutor. Então a Índia tem, além de mão de obra barata, tem muita mão de obra qualificada, coisa que nós já conversamos bastante em sala de aula. Tranquilo? O que mais que a Índia tem? A Índia tem uma produção enorme de medicamentos. O nosso livro, inclusive, dá aí um percentual bem interessante, né, mostrando que os países subdesenvolvidos utilizam, na sua maioria, os medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica da Índia. Então fica aí essas dicas a respeito da Índia. Tranquilo? E quanto aos tigres asiáticos, né? Os tigres asiáticos, que eles têm esse nome devido ao grande crescimento econômico, grande crescimento industrial, basicamente acontecido dos anos 80 para cá. Né? Os tigres asiáticos, os países que fazem parte dos tigres asiáticos. Então, para você citar aí, né, na nossa prova de logo mais, os tigres asiáticos é composto por países como Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Taiwan. O que é que essa área tem de importante? Como havia falado antes, eles tiveram um grande crescimento econômico, um grande crescimento industrial. E uma coisa interessante que vai acontecer, essa rápida industrialização, esse rápido crescimento econômico, fez com que eles corrigissem algumas desigualdades sociais. Houve distribuição de renda no continente, entre esses países do chamado tigres asiáticos, beleza? Então, tigres asiáticos formados por Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Singapura. O que foi que aconteceu com eles? Eles conseguiram, de maneira muito rápida, uma forte industrialização, uma rápida industrialização, um grande crescimento econômico com melhorias sociais, coisa que a gente estudou a América Latina e viu que não conseguimos na mesma proporção. Então tá aí as dicas sobre as novas áreas de influência do século XXI. E aí, preparado para falar do Brasil? Primeira coisa, estudamos sobre o Brasil, a localização geográfica. Nós vimos que o Brasil é um país localizado sobretudo na América do Sul, certo? O Brasil é um país localizado na América do Sul. Quando se fala da linha do Equador, nós estamos basicamente, principalmente ao sul da linha do Equador, reforçando. O Brasil é um país sul-americano. Quando a gente vai falar da localização dele, levando em consideração a linha do Equador, boa parte do território brasileiro fica principalmente abaixo da linha do Equador e aproximadamente aí 6% acima da linha do Equador. Aí você sabe que o Brasil tem uma grande dimensão latitudinal. O Brasil é um país esticado muito no sentido norte e sul. E esse esticamento no sentido norte e sul, ou seja, essa dimensão latitudinal, vai promover uma diversidade de clima, uma diversidade de biomas. Portanto, nós vamos ser um país com muita biodiversidade. Vários tipos de climas, vários tipos de biomas. E uma super dica também, quando se fala da localização geográfica do Brasil, a gente deve lembrar da questão das fronteiras, que o Brasil faz fronteira com vários países aqui da América do Sul, e em alguns deles nós temos alguns problemas, como é o exemplo do Peru, por onde entra e sai armas e drogas. Problema de fronteira com a Colômbia, que nós estudamos, a Colômbia que tinha aquele grupo guerrilheiro chamado de Farc, né? Que o ano passado pediu arrego e queria se transformar em um partido político.
Então, quando se fala nessa questão das fronteiras, é importante que você perceba que lá nos anos 80, nos anos 90, o efetivo militar brasileiro, né, para guardar as fronteiras, estava muito concentrado ali na porção sul do nosso território. E mais recentemente o que está ocorrendo é que as fronteiras ligadas à região central do Brasil e também à porção norte do nosso território estão oferecendo problemas. Então está ocorrendo o quê? Uma mudança no efetivo militar, que antes estava basicamente na região, basicamente ali pela região sul, agora está região do centro-oeste, principalmente ali na região norte. Por quê? Porque ele é na região norte, é uma área, sobretudo ali com a Colômbia, como a gente estava dizendo, há um entre-sai muito grande de armas e drogas. Tranquilo? Dicasinha boa sobre a localização do Brasil. Sim, e também não esqueça que o território brasileiro está localizado em cima da placa sul-americana, no centro da placa sul-americana. Por isso, é menos sujeito a terremotos fortes. Lembrando, né, que aquela história de falar que o Brasil não pode ter terremoto, isso aí é uma grande piada. Tem como o Brasil ter terremotos, só que terremotos de magnitude o quê? Relativamente baixa, certo? Lembrar que o Brasil está na placa sul-americana, essa placa sul-americana ela faz contato com a placa de Nazca. Ali é um movimento de subducção, quando uma placa mergulha sobre a outra, certo? Então o Brasil está localizado em qual placa tectônica? No centro da placa sul-americana. Por isso tem menos chance de acontecer terremotos fortes. E aí, ainda sobre o Brasil. Então, sobre o Brasil, nós também estudamos a regionalização do território brasileiro, certo? Nós estudamos basicamente 3 divisões regionais do Brasil. Opa, peraí que eu falei um nome importante. Regionalização. Regionalização, dividir em regiões para facilitar o estudo, para facilitar o conhecimento dos diferentes espaços. Tranquilo? O Brasil tem várias formas de ser dividido, né, por regiões. O que vai nos interessar é basicamente a divisão do IBGE, a divisão chamada de oficial, né, a divisão do IBGE, chamada de divisão oficial, onde os camaradas pegaram o território brasileiro e dividiram em quantas regiões? 5 regiões. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E para dividir em regiões, é preciso que a gente adote um critério. O critério adotado pelo IBGE, ou os critérios, são, primeiro, a posição geográfica dos estados no território. Então, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, posição geográfica dos estados no território. Um critério, o primeiro. O segundo critério são os elementos naturais, ou seja, o pessoal do IBGE partiu do princípio que cada região tem um tipo de clima definido que iria se diferenciar das demais áreas. Exemplo, o norte do Brasil com o clima equatorial, o sul do Brasil com o clima subtropical, o centro-oeste com o clima tropical típico. Esses tipos de climas que nós vamos estudar logo mais. E o peru glu-glu. Peru glu-glu à parte, você também tem que lembrar que essa divisão do IBGE respeita o limite político entre os estados, né? Aquilo que a gente falou, na divisão do IBGE, se ligue, anote direitinho. Na divisão do IBGE, cada estado tem terras em apenas uma região, motivo pelo qual nós já conversamos antes. Agora vamos para a divisão geoeconômica. A divisão geoeconômica, como o nome está dizendo, o principal critério utilizado é a relação econômica entre os estados. Então, quando a gente vai analisar o Brasil economicamente falando, o que chamávamos antes de Sul, Sudeste e Centro-Oeste mantém muitas relações
econômicas entre si. Então, economicamente fica parecendo que é um grande espaço. Por isso que Pedro Pinchas, o divisor dessa regionalização, vai chamar essas áreas de Centro-Sul. Lembrando que o Centro-Sul é o chamado coração do Brasil, é o Brasil moderno, é o Brasil do presente. E você tem, além do Centro-Sul, a região Nordeste. Nordeste, que inclusive vai pegar uma parte lá do norte de Minas Gerais. Então veja que na divisão de Pedro Pinchas, na divisão geoeconômica, um estado pode ter terras em mais de uma região. Vamos lembrar de Minas Gerais. O norte de Minas Gerais, principalmente o chamado Vale do Jequitinhonha, tem características naturais e também econômicas de Nordeste. Então, na divisão de Pedro Pinchas, o norte de Minas Gerais faz parte do Nordeste. E o restante de Minas Gerais faz parte do Centro-Sul. E o mesmo acontece em outros estados, inclusive o Maranhão, que nós já falamos. Uma parte do estado do Maranhão possui características de Nordeste e outra parte de Amazônia. Lembrando para vocês que também tem essa região na divisão de Pedro Pinchas, na divisão geoeconômica ou os complexos regionais, como o nosso livro traz. Né? A Amazônia. A Amazônia que recebe esse nome, que é para lembrar do potencial que a floresta possui. Né? Um potencial que, infelizmente, nós temos utilizado ainda muito mal. A gente prefere ver a floresta amazônica deitada, ou seja, desmatada para dar lucro, do que ela em pé, utilizando os recursos. Uma coisa um pouco estranha. Então, pessoal, pesquise um pouco aí mais no seu livro sobre essa divisão geoeconômica. E sempre lembrando para você que não é fácil dividir em regiões, né? Sempre fica alguma coisa assim fora do lugar. É como a gente costuma dizer, não existe um mapa de sala perfeito. Também não existe uma divisão regional perfeita, ou seja, eu adoto um critério e consigo 100% fielmente encaixar as áreas naquilo que eu desejo. Beleza? E aí, uma terceira divisão regional, que é a divisão do professor Milton Santos, certo? Milton Santos, o maior geógrafo brasileiro, vai dividir o território brasileiro em 4 porções, beleza? Em 4 regiões. Lembrando, voltando, IBGE, 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, IBGE, certo? A divisão geoeconômica em 3 complexos regionais: Nordeste, o Brasil do passado; Centro-Sul, Brasil do presente; e Amazônia, Brasil do futuro. A divisão do professor Milton Santos, o maior geógrafo brasileiro, o Brasil está dividido em 4 regiões, sendo elas a região da Amazônia, e você tem a região Nordeste, o Centro-Oeste e a chamada região concentrada. Se ligue nesse nome. Região concentrada. Concentrada de quê? Qual é o critério que Milton Santos utilizou para dividir o Brasil em regiões? O critério principal foi o chamado meio técnico científico informacional, ou seja, uma densidade tecnológica aplicada ao espaço. Então, segundo Milton Santos, aquela região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, é onde você tem a maior concentração de indústria moderna, né? Indústria da chamada terceira revolução industrial. E esse espaço econômico, a chamada região concentrada, mantém uma relação também com o capital internacional. Tranquilo? Então, região concentrada. Concentrada de quê? Concentrada de desenvolvimento tecnológico, do que nós chamamos, no caso aí, de meio técnico, científico, informacional.
E aí, a última dica de hoje se relaciona à questão de número 6 do nosso território, ou a questão 6 do nosso exercício, né? A questão 6 diz o seguinte, pegue lá seu caderno. Ela diz, olha, sobre a formação do território brasileiro, explique. Letra A, plantations. Sabe já o que é plantations? Letra B, consequências da colonização portuguesa. E a letra C, ilhas ou arquipélagos econômicos. Eu quero dar umas dicas sobre a letra B, ou seja, as consequências da colonização portuguesa. Então vamos lá. Primeira dica. Litoral mais desenvolvido do que o interior. Como é, professor? Escreva. Litoral mais desenvolvido do que o interior. Segunda dica. Litoral mais povoado do que o interior. Terceira dica. Desigualdades regionais. Então, desigualdades regionais, desigualdade entre as regiões. Eu me lembro que eu expliquei para vocês o processo de formação de cada uma dessas regiões e nós comparamos, por exemplo, a região Nordeste com a região Sudeste. A região Nordeste colonizada com pau-brasil, cana-de-açúcar, pecuária. A região Sudeste colonizada basicamente com mineração, café e também povoada com indústria. Aí nós comparamos a questão do valor de produtos que a região Nordeste produzia e exportava com aquilo que o Sudeste produzia e exportava. Então, uma outra consequência da colonização portuguesa no Brasil são as chamadas desigualdades regionais. Beleza? Então, galerinha do Panorama, era basicamente isso, as dicas que eu tinha reservado. Espero que você aprofunde no seu livro. O livro está muito bem explicado, muito bem detalhado. E também dê uma olhadinha no caderno, que é sempre bom você fazer essa ponte. Caderno e módulo, caderno e livro. Beleza? Eu espero que tenha ajudado vocês. Uma boa prova, um abraço e até a próxima. Valeu!